Olá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre sinais de ansiedade, sintomas de ansiedade que se manifestam na condição autista e vamos falar um pouquinho de diagnósticos de transtornos da ansiedade que atuam como comorbidade na condição autista. Então, a primeira coisa que nós temos que ter claro é que a manifestação de sinais ansiosos na condição autista é uma situação relativamente comum. Por quê? Primeiro vamos definir a ansiedade, tá? A ansiedade é uma reação do nosso organismo, envolvendo tanto a parte fisiológica como a parte mental, que tem por finalidade gerar no indivíduo um estado de vigilância. Vigilância por quê? Porque ele se sente supostamente ameaçado por alguma situação. Então, quando que os sintomas de ansiedade naturalmente se manifestam na condição autista? Quando as características pertinentes à condição autista, elas de alguma maneira são ameaçadas. Então, a rigidez cognitiva, quando a pessoa ela é enfrentada na sua rigidez cognitiva, ela se sente ameaçada. A hipersensibilidade sensorial, ela gera uma ameaça e uma necessidade de luta e fuga para sair daquele processo de desconforto. Ah, algumas questões sociais, principalmente, um exemplo, locais com muitas pessoas, também vai gerar um estado de vigilância. A permanência nesse estado de ameaça, ela vai gerar naturalmente, então, na pessoa, sintomas de ansiedade. Quando nós temos indivíduos com uma hipersensibilidade sensorial muito intensa, quando nós temos uma rigidez cognitiva muito intensa, quando nós temos questões sociais muito intensas, o que acontece? Repetidamente, em virtude desta intensidade, o indivíduo ele vai ter um desdobramento destes sintomas de ansiedade. Então, isso vai se repetir mais de uma vez por dia, muitas vezes várias vezes por dia, e essa repetição de frequência e de intensidade com o decorrer do tempo, aí sim nós podemos ter como uma comorbidade um diagnóstico relacionado aos transtornos da ansiedade. Ou um quadro obsessivo compulsivo, que é um mecanismo absolutamente defensivo para as pessoas que têm uma necessidade de padronização, de organização e de previsibilidade muito grande, tá? Uma ansiedade generalizada, quando nós temos tanto a hipersensibilidade sensorial, a rigidez, a questão social, várias questões ao mesmo tempo. Mas eu estou falando aqui de manifestação de sintomas de ansiedade única e exclusivamente desencadeadas pelas características da condição autista, que em determinados momentos são percebidas ameaçadas pelo sujeito. Nós temos outras situações de ansiedade, que são as ansiedades relacionadas ao meio. O que são situações relacionadas ao meio? Quando o indivíduo na condição autista, ele está cercado por pessoas que cobram dele, que desqualificam ele, que desqualificam as suas necessidades de expressão, como, por exemplo, uma estereotipia, e buscam, através de uma imposição, fazer com que esse indivíduo pare a sua estereotipia, pare a sua rigidez cognitiva, trate a hipersensibilidade sensorial como uma bobagem, que force esse indivíduo a ter convivências sociais das quais ele não tem o preparo em virtude da sua característica, e isso então gera um processo ansioso e sim também um diagnóstico relacionado ao transtorno da ansiedade. Como eu falei, naturalmente, por uma autopercepção de ameaça em virtude das características,
a sintomatologia ansiosa se manifesta. Porém, as pressões sociais, as imposições sociais, a falta de ajuste, a falta de adequação, a dificuldade no processo de incluir e o desrespeito, hoje, principalmente no diagnóstico tardio, são causas que têm um mesmo peso ou até um peso maior do que as características naturais. Então, nós precisamos pensar que as comorbidades, elas necessariamente não são desencadeadas somente pela condição autista, mas por uma dificuldade de adequação dentro do contexto social, ok? Um bom domingo para vocês e um bom início de semana.